E aí, gente, beleza? Tudo tranquilo? E aqui eu tô com mais um vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma ideia que eu tive. Eu tinha por alguns projetos que eu tava fazendo na live, algumas pessoas estão acompanhando no Twitch TV o meu vídeo do celular com o SP32, teve o vídeo do Android, que eu tava fazendo ao vivo, tá? E o problema de fazer isso ao vivo é que tem muitas distrações ao vivo e tal, e os vídeos começam a ficar muito longos, tá? Enquanto na live é bom pra quem tá assistindo no momento, tipo, porque a pessoa pode tirar dúvida, interagir e tudo mais, pra quem tá assistindo depois não necessariamente é muito bom. Então a ideia que eu tô é o seguinte, eu faço diversas coisas, tá? Não só o celular e tudo mais, tem automação da casa, tem às vezes uns projetos idiota que eu faço de um dia pro outro, enfim. E a minha ideia foi o seguinte, eu vou fazer então tipo como se fosse um videolog, por assim dizer, e aí tudo que eu fizer eu vou pegar e filmar mais ou menos nesse formatinho que eu tô fazendo agora. E vai ficar lá no YouTube, e aí eu vou poder cortar, deixar tudo bonitinho, certinho, só com conteúdo específico do que eu tô fazendo. Então alguns projetos vão ser feitos assim, outros projetos vão ser feitos aos modelos da live, o celular com o SP32 vai continuar em live, e eu preciso ver ainda como é que eu vou organizar isso. Então eu espero que vocês gostem, esse é o primeiro vídeo. E logo após essa vinheta, agora temos uma vinheta. Logo após essa vinheta, começamos o vídeo. Bom, estamos de volta aqui. E, cara, hoje o que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, eu tô mudando o sistema de automação, a parte de comando de relés do meu painel, porque eu tô tendo um problema de que toda vez que sobe os contatores, ou seja, um relé arma um contator, ou às vezes até mesmo a campainha, o painel inteiro desliga, tá? E o problema é o seguinte, eu tô usando essas plaquinhas aqui, tá? Isso daqui é um expansor I2C com MCP 23017. E, cara, eles são muito bons, assim, funcionam muito bem para usos normais, tá? De eletrônica. Eu perdi um pouquinho a confiança que eu tinha na microchip de questão de resiliência a ruído e tudo mais, a âmbito industrial, porque eles costumavam ser muito bons nisso. Porque toda vez que aciona um contator ou uma campainha ou coisa do tipo, a campainha é às vezes só, tá? A saída desse chip trava. Então esse chip tem um latch, tá? Se eu abrir o datasheet aqui, esse daqui é o datasheet. E aí, olha, ele tem um latch aqui na GPIO, tá? Que é esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui, o que ele faz? Você controla, você grava dentro dos registradores, e aí você tem um latch que vai pegar todos os valores desses registradores e colocar nas saídas fisicamente. E justamente esse latch trava com ruído. Então o que acontece? O chip continua respondendo todos os comandos na I2C, mas isso não reflete na placa de relés. E cara, eu juro, eu tentei um monte de jeito, cara. Eu tentei filtrar a linha I2C, eu tentei colocar capacitor em paralelo com os contatores, tentei um monte de coisa, eu não consegui. Tá? Os contatores são desses contatores aqui, tá? E cara, eu não consegui. Eu consigo simular, tipo, ele dando merda com um contator só e eu não consegui. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte, eu vou remover totalmente esse MCP 23017 da jogada, e vou usar esses chipzinhos aqui. Tá? Esse é o 74HC595, tá? Então vamos abrir aqui o datasheet 595. Tá? Ele é um registrador de deslocamento, tá? Ou shift register. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ele tem um latch também, esse latch não tá dando problema, eu fiz o teste já. E é o seguinte, olha, esse pedacinho aqui, ó, você tem o shift register, então ele tem uma entrada serial, que é esse A aqui, e um shift clock. Toda vez que tiver um pulso nesse shift clock, ele vai pegar o valor em A e colocar num bit aqui dentro, tá? Então vamos supor que eu estou no bit 0, eu estou colocando o bit 1 aqui, então a hora que eu der um shift clock ele vai pegar esse 1 e jogar pro 0, tá? Na próxima vez, vamos supor que esse A esteja 0, mas o nosso bit 1 lá dentro já ainda está com o bit 1. Esse A está igual a 0, a hora que eu dou um pulso nesse shift clock, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor 1, o bit 1,
que tá dentro da posição 0 no Shift Register, colocar na posição 2, pegar conteúdo do A e colocar na posição 0 de novo. E basicamente é isso. Então ele vai o quê? Ele vai deslocando para frente conforme vai tendo Shift Clock, tá? Então é um jeito de transformar dados seriais em paralelo, tá? É bem simples de usar, você pode simular isso aqui na mão. E aí ele tem um latch aqui na saída, que o que é? Toda vez que você der um pulso nesse latch clock, ele vai pegar tudo que está na saída do Shift Register e colocar na saída aqui. Então isso é útil para quê? Eu não vou querer, enquanto eu estou fazendo esse deslocamento, que os meus relés fiquem piscando e desarmando e armando a Deus dará lá. Então o que eu faço? Eu primeiro coloco todo o dado que eu quero dentro do Shift Register. A hora que eu tiver certeza que eu já mandei todos os 8 bits dele, aí eu vou lá e dou um pulso no latch clock, que daí ele coloca tudo na saída, entendeu? E é basicamente isso. Então eu comprei uma porrada deles, né? Tipo, vocês podem ver aqui. Eu montei um circuito aqui do lado, tá? Então pega só um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, o circuito está aqui. E ó, vamos lá. Deixa eu ligar a luz aqui. Aqui estão os dois Shift Register aqui dentro, tá? Aqui eu tenho um SP32 que eu estou usando para controlar. Aí eu tenho alguns LEDs aqui e a placa de relé. A placa de relé está desligada agora porque eu preciso alimentá-la com 24 volts. Mas se eu ligar aqui, ó, na USB o SP32, vocês podem ver, quer ver? Deixa eu desligar a luz aqui. Vocês podem ver que ele está apagando um LED. Então eu inverti o estado lógico, ou seja, ele está por padrão tudo ligado 1, porque é o jeito que a placa de relé funciona. E aí eu passo trocando só esse LED aqui apagando. Aí vocês podem ver se movendo, tá? Então, qual que é o detalhe do registrador de deslocamento? Eu vou mostrar para vocês um negócio interessante. Então deixa eu voltar aqui. Qual que é o detalhe aqui do registrador de deslocamento? Vocês estão vendo que tem esse SQH aqui, tá? Isso daqui é uma saída, ou seja, quando você tiver com um bit armazenado aqui, vamos supor que a gente tem o bit 1 aqui no 8º bit do Shift Register. A hora que eu der um pulso no Shift Clock, ele vai empurrar tudo para frente, concorda? Quando ele empurrar tudo para frente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar desse bit 8 e colocar nesse 9º bit, tá? Que tem essa saída SQH. Para que é isso? Esse 9º bit eu posso ligar na entrada de outro Shift Register. Para quê? Para eu continuar preenchendo dados. Então o que eu posso fazer? Aqui no caso, essa placa de relé tem 16 entradas. O Shift Register só tem 8 bits. Eu preciso de 16 bits para controlar todos esses relés. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo associar 2 e controlar 16 pinos. Vai lembrar que isso aqui não tem muito limite. Eu posso colocar quantos eu quiser. Obviamente, quanto mais Shift Registers eu tiver em série, mais bits eu tenho que mandar, então mais dados vai passar e mais tempo vai levar isso daí. Eu poderia ligar em paralelo também, eu tenho um pino A e um pino B e eu gravo nos dois Shift Registers ao paralelo, mas usando o serial é bem mais fácil. Como é que isso aqui está funcionando? O código eu fiz em C++, está na ideia do Arduino. Abriu uma porrada de coisa aqui. Aqui, SP Shift. Eu estou usando a porta SPI, tá? A porta SPI ela tem aceleração via hardware, né? Ela tem um hardware de SPI. Então é uma vantagem porque eu consigo colocar 8 bytes lá e eu não preciso esperar ele terminar, eu não preciso controlar nem nada. Então aqui o que eu inicializo? Eu inicializo o VSPI, tá? Que é a porta VSPI, não é uma porta virtual, tá? É uma porta via hardware. E eu tenho o pino de latch aqui, que é exatamente esse pino aqui, ó. Latch output, tá? Então ele está ligado no meu pino 13 do SP32. Aí eu tenho na memória aqui, olha, um array aqui, states, com 8 registradores, tá? Então eu coloquei que eu tenho 2 registradores aqui, porque eu tenho 2 na placa, e aí vezes 8, que é 8 bits. Então aqui o que eu controlo? Nesse states eu coloco a posição que eu quero, eu coloco high ou low no modo do Arduino normal. E aí eu tenho um bState, que é o número de registradores apenas, ou seja, é o byte que eu tenho que mandar para gravar no registrador, ou seja, pegar toda aquela série de high, low que eu tenho e transformar isso daqui num byte só para eu poder mandar para SPI, tá? Então, eu tenho essa função clear aqui, que simplesmente vai setar tudo para high, por isso que tá todos os LEDs estão acesos, tá? E aí eu tenho um update base states, que o que ele vai fazer? Ele vai setar tudo para 0, tá? Todos os números, todos os registradores para 0, e aí ele vai bit por bit
pegando e setando dentro do byte. Então o que ele faz? Ele pega tipo um byte que está representado em 8 números e transforma em 1 byte. O update, o que ele faz? Ele faz o update bstates, né? Então ele transforma todo aquele vetor com 16 posições em 2 bytes. E ele começa uma transação, tá? Então aqui na transação do SPI, o que eu estou falando? Eu estou falando para ele mandar primeiro o bit mais significativo. Então o bit que torna aquele número maior, ou seja, no nosso caso aqui, na nossa representação é o da esquerda. Para usar o modo 0, tá? O modo do SPI só dita em relação se ele vai primeiro colocar o dado na saída e depois o clock, ou primeiro o clock e depois o dado, tá? No nosso caso tem que ser o modo 0. E o clock. O clock eu defini aqui em cima como 10.000, ou seja, 10 MHz, tá? Então eu vou fixar meu clock do SPI em 10 MHz, poderia ser muito mais alto, porque esse SPI vai muito longe o clock, mas 10 MHz é ok. Esses chips aqui, esse shift register, suporta até 25, tá? E aí o que eu faço? Eu transfiro byte a byte. Então bstate aqui, eu dou um vspi.transfer, isso daqui vai mandar para o hardware de SPI e o hardware de SPI vai se virar. E eu tenho a função lat, que é o quê? O SPI só está transmitindo pro shift register os dados, mas eu não estou mexendo no lat, então ele não vai ter efetividade nenhuma. Eu estou só preenchendo a memória do shift register com aqueles bits que eu estou querendo mandar. Eu não estou colocando ele na saída. A saída ainda é a última que foi definida. Então o lat, o que ele vai fazer? Ele vai dar um pulso no pino lat, tá? Então ele vai subir para high, ou seja, nível lógico alto. O lat vai esperar 1 microsegundo, depois vai colocar em low, esperar 1 microsegundo e acabou. Então isso vai fazer o quê? Pegar tudo que está dentro da memória do 74HC595, que é o nosso shift register, e colocar na saída dele. E aí eu fiz uma função de loop aqui, bem tosca, que o que ele faz? Ele dá um update, tá? Então atualiza os registradores, ele dá o lat, ou seja, ele vai pegar e gravar na saída, e aí beleza, ele vai dar um clear. Então ele vai limpar tudo que está na memória do Arduino, né? No caso do SP32. E aí eu tenho essa variável current position aqui, que é curpos. Que o que ele vai fazer? Ele vai ficar incrementando todo o ciclo. Quando ela chegar ao número máximo de bits que eu tenho, ou seja, número de registradores vezes 8, ele volta para 0. Então é um contador que vai contar de 0 a 15 e depois voltar para 0 de novo. E aí o que ele vai fazer? Na posição atual, ou seja, na posição que ele tiver no curpos, ele vai setar para low. Ou seja, ele vai apagar esse ponto. E aí ele vai esperar 64 milissegundos. E vai ficar fazendo isso. Então o que ele vai fazer? Exatamente o que vocês viram ali no LED. Ele vai ficar a cada hora acendendo um LED e esperando 64 milissegundos por LED. Bem simples, super fácil de usar. E a vantagem disso daqui é que, cara, eu posso expandir ad infinitum praticamente isso daqui. Eu posso ligar vários shift registers um atrás do outro. Eu tenho 5 placas de relé, então seriam 10 shift registers. E rodando a 10 MHz eu consigo colocar todos eles e ainda atualizar num tempo muito mais rápido do que um ser humano pode perceber. Então, isso daqui é o que eu fiz para brincar, para testar. Tá funcionando perfeitamente. E agora o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso transformar isso daqui de um jeito que eu possa ligar esse SP32 no Odroid que tem lá, que, para quem não sabe o que é um Odroid, é tipo um Raspberry Pi, e poder controlar por ele. Então eu vou controlar isso aqui pelo Linux, tá? Eu preciso transformar isso daqui em algo controlável pelo Linux. Então, só para dar um pouco de contexto como é que funciona, aqui o sistema de automação de casa, tudo roda em fila, tá? Então eu tenho um servidor MQTT e o Odroid aqui tem uma interface Node-RED que é conectada nesse MQTT. Então, olha, para eu controlar todos os meus relés, eu tenho um tópico, saída, aí o número da saída, barra o número do pino. No meu caso eu só tenho saída 0 porque tá tudo agregado no mesmo... Tá tudo no mesmo Odroid, então eu só tenho saída 0. E aí eu tenho, no meu caso, eu tenho 5 placas, são 96 pinos. Então esse barra aqui vai de 0 a 96. E o que acontece? Se eu mandar true nesse tópico, ele liga. Se eu mandar false, ele desliga. Tá? Ou se eu mandar 0 e 1 também funciona. Do mesmo jeito funciona para as entradas. Nas entradas, o que acontece? Eu tenho aqui a mesma coisa, entrada barra o número da entrada. Então toda vez que o hardware detectar que mudou a entrada, ele vai pegar e mandar aqui, tá? Ele vai mandar nessa fila aqui. Então essa aqui é a entrada 024. O que ele vai fazer? Toda vez que o pino 24 das entradas mudarem de estado, ele manda qual que é o estado aqui, tá? E aí com isso eu consigo automatizar tudo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar esse Arduino, esse SP32 na minha porta USB do Odroid,
ele vai detectar como uma porta serial, e eu preciso fazer um protocolo de comunicação para essa porta serial, para eu conseguir comandar essa placa de relé aqui, ou seja, setar cada bit individual. Aqui a gente fez um negócio aqui que ele copia o estado dessa memória e manda na porta. Então, a única coisa que eu preciso fazer é alguma coisa que, comunicando via serial, eu pegue e consiga trocar essa variável states. Ou seja, eu quero ligar o pino 5 daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição número 4 daqui e trocar para high. Ah, eu quero desligar agora. Eu seto para low. O loop vai se encarregar de manter tudo funcionando. Obviamente eu vou comentar essa parte aqui, porque isso daqui não tem que estar rodando lá. Mas isso daqui também não precisaria, tá? Eu vou acabar deixando um intervalo aqui só para não fritar o ESP32. Mas deixando isso daqui e ele tendo como ler isso daqui via serial, nenhum problema, eu posso simplesmente alterar os estados e o SPI vai se encarregar do resto. Então beleza. Teve um outro projetinho que eu fiz há muito tempo atrás aqui, que é esse MCP. Isso daqui eu fiz para conseguir testar como estava funcionando aquele problema que eu estava tendo de debug, né? E qual que é o detalhe aqui? Eu peguei e falei, quer saber que eu vou comunicar via serial? Eu vou comunicar um protobuf, tá? Então tem o link aqui na descrição do que é um protobuf. Se vocês quiserem brincar, é um protocolo criado pela Google. E aí, como é que você descreve um protobuf, cara? Deixa eu achar onde tá isso daqui. SP32. Eu tô perdidaço aqui. Não, é SPMCP. Então eu vou abrir aqui o Sublime. E isso daqui é a especificação do protobuf. Eu tenho uma mensagem chamada semidmessage, onde eu tenho um enum aqui, que pode ser health check, set GPOB, set pin reset. E a minha mensagem, o que é? Ela tem 3 elementos. Um é o comment, que é exatamente esse enum aqui, então ela pode ser de 0 a 3, que é o nosso elemento número 1. A gente tem o endereço do device, então no caso era o endereço do MCP, dessa plaquinha aqui, e o dado, tá? Que poderiam ser 1 byte, 2 bytes, aí depende do que eu estou chamando aqui. Então qual que é a minha ideia? Eu vou fazer a comunicação via protobuf. Qual que é a vantagem do protobuf? Protobuf eu consigo fazer ele comunicar com qualquer coisa. Eu pego isso daqui e eu gero um código em Python, por exemplo, aqui. Isso daqui é um código em Python. Ele gerou este arquivo aqui, semidpcb. Tá? Não importa muito os detalhes disso aqui, mas eu crio um objeto aqui, seto as coisas aqui e eu posso simplesmente pegar e mandar via serial e tudo funciona. E ao mesmo tempo eu gero também o código em C, que eu posso usar dentro do Arduino, tá? Super compacto, tá? Não é tão... Ele é totalmente binário, então ele não ocupa tanto espaço em memória e na serial como um JSON. E eu posso comunicar até isso via web. Eu posso sair em JavaScript, posso sair em Swift, posso fazer isso daqui em qualquer linguagem, tá? Então eu vou seguir a mesma ideia do protobuf. Vamos lá. A gente tem esse projeto SPShift. Então vamos para a pasta do SPShift. Eu vou vir aqui na ideia do Arduino e virar e falar para ele, cara, eu quero que você aceite um editor externo, porque eu sinceramente odeio editar pela ideia do Arduino. O Sublime tem um pequeno problema para detectar o que é do Arduino, então eu venho aqui e falo C++, porque de fato é C++, tá? Então aqui está o nosso códigozinho, tá? Exatamente do jeito que ele estava. Eu vou tirar esse print line do lat aqui, tá? Então update lat de boas. Tá? Eu já dei um serial.begin aqui em 115.200. Vamos criar nosso protobuf. Então vamos criar aqui nosso shift.proto. Tá? Nosso shift.proto, ele vai usar o sintaxe do proto 3. Inclusive eu acho que ele não detectou que eu estou mexendo com um protobuf. Não, ele detectou sim, eu não estou entendendo o que ele não... SP... Então, vamos copiar isso daqui, vai. Belezinha? E nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, health check é bom ter, para saber que o SP está vivo. E a gente vai ter o seguinte, set GPIO AB, não sei. A gente vai dar um set
PIN, isso é interessante. Mas talvez seja interessante também a gente dar um set byte. Tá? Então eu quero mandar um byte inteiro para setar ali. E um reset, que é bom zerar tudo. Então a gente vai mandar até a gente ter um CMD. Deve a DDR? Não preciso. Não preciso mais setar endereço de device. Mas dados é interessante. Então eu tenho um comando e 2 bytes de dados. Certo? Aí a gente pode vir aqui, protoc. Aqui a gente pode... Eu peguei aqui do meu histórico. Vamos fazer o seguinte. SP Shift. A gente vai criar uma pasta Python aqui, pitch. Só pra gente ter um protobuf em Python pra gente conseguir testar rápido isso daqui. E aqui, tá, faltou um... Ah, aqui tá shift.proto o nosso nome. Então beleza, a gente fez aqui e... Bang, tá aqui nosso shift.pb2 com a nossa estrutura do jeito que a gente quis. Certo? E aí a gente também tem que gerar o nosso arquivo para o Arduino, tá? Para isso a gente vai usar o protoc-gen nanopb. Então, nanopb é o gerador de protocol buffer para baixo nível de código. Então, geralmente para Arduino e coisas do tipo, você vai querer usar o nanopb. E aí a gente vai gerar aqui shift.proto. Tá, eu esqueci, eu baixei ali da última vez. Então eu vou pegar aqui, ó. Ok? Eu já tinha baixado já o gerador aqui. Então tá tudo aqui. Se vocês quiserem reproduzir, vocês podem baixar aqui. O link vai estar na descrição do nanopb. É só baixar que tá todos os arquivos aqui. Tá? Tem releases, tem documentação, tudo facinho de usar. Então beleza, aqui... Nossa, eu voltei aqui. SP-Shift. Então ele gerou aqui nosso arquivo shift.pb.h e .c. Além disso, a gente vai precisar... A gente precisa do... Não precisa disso. Então para a gente usar aqui, a gente pode dar simplesmente um include shift.pb.h. Beleza? Com isso a gente já consegue usar. E como é que a gente vai usar isso daqui? Se a gente abrir esse shift.h aqui, ó, ele criou uma struct chamada cmd-message command. Não é essa struct. Essa aqui é a struct, cmd-message. Então nós temos o nosso cmd-message. Que a gente pode, e aí ele tem aqui um inicializador, tá vendo? Pra gente inicializar ela vazia. Então vamos lá. A gente vai virar aqui, declarar uma mensagem global, message. E aí a gente vai vir aqui, default. Beleza. Isso daqui vai inicializar o nosso negócio. Se a gente compilar, deveria funcionar. Beleza, compilou. Nenhum erro. E aí, belezinha. Então, isso daqui está declarado aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai sempre ler isso daqui de uma porta serial. Ler o protobufs diretamente pode não ser exatamente muito bom, tá? Então, no outro projeto, o que eu fiz? Eu vou abrir o projeto aqui, spmcp. Eu vou abrir em Python aqui, tá? O que eu estava fazendo aqui? Eu mando, além disso, qual que é o tamanho do pacote via serial. Para que isso? Para eu facilitar na hora de eu ler do outro lado, tá? Então, se a gente vier aqui, ó. Então, se a gente vier aqui, a gente vai... De novo, não, esse é o MCP, beleza. Então vamos só virar e falar pro nosso Sublime aqui. View syntax. Mais. O que ele tá fazendo aqui, olha. Ele tem um buffer. Max bytes, 128.
E esse vai ser o nosso buffer de leitura aqui. O código está bem confuso, depois eu vou dar uma arrumadinha nele aqui, dar uma polida e vai estar no GitHub. O link está na descrição também. Então a gente vai definir aqui max bytes, que vai ser o nosso bufferzinho. 128 bytes deve estar ok. Acho que até mais do que a gente precisa. E... cadê? Deixar isso aberto. Que aí tá fechando toda hora. E aí o que ele tá fazendo aqui, ó? Tem um process message e um receive message aqui, tá? Então ele tem um negócio que zera ali é um negócio, mas em loop o que ele vai fazer? A gente vai ter uma máquina de estados aqui, que ela vai fazer o quê? Se tiver mais do que 2 bytes disponíveis, ou seja, se tiver um tamanho disponível na porta serial, quer dizer que tem alguma coisa esperando pra gente receber lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função aqui, ó, void receive payload. E vamos colocar aqui nesse loop aqui. Então, esse receive payload vai processar esses dados aí. Então vamos lá aqui. Então se nós tivermos mais do que 2 bytes disponíveis, o que a gente vai fazer? A gente vai parar tudo que a gente está fazendo e simplesmente ler tudo que a gente tem que ler, tá? Então para isso, o que a gente vai ler? A gente provavelmente vai querer ler primeiro qual que é o tamanho. Então, aqui eu estou lendo buffer 0 e buffer 1. Tá? Não precisaria ler direto no buffer, mas eu posso ler no buffer sem nenhum problema. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar aqui um int 16t, tá? Uma variável de 16 bits, tá? Um número inteiro. Então, num bytes. E aí a gente vai fazer uma gamb aqui, bem grande, que só quase dá pra fazer no C. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa posição aqui do buffer, a gente vai dar um cast para o int 16t, ponteiro. Então esse buffer aqui é um array de bytes, então ele é um ponteiro. A gente vai dar um cast para isso daqui, e a gente vai virar aqui no final, a gente vai pegar o valor que está ali. Então o que a gente está fazendo? A gente está transformando aqueles 2 bytes que a gente leu num número inteiro de 16 bits. E aqui a gente já sabe quantos bytes a gente recebeu. A gente pode dar um serial.println, um serial.print, receive, wants to receive, serial.println num bytes. Tá? E aí a gente já sabe que a gente tem que ler esse número de bytes. Antes de tudo, a gente tem que checar se isso daqui não é maior que max bytes. Tá? Agora a gente pode descartar aquelas duas posições, não tem nenhum problema. Por quê? Porque se for maior, cara, não vai caber no nosso buffer. Então maior ou igual. A gente vai dar um early return aqui e a gente vai mandar na serial. Cara, não cabe, mano. Wanted to receive serial.print num bytes but max is, e aí aqui a gente pode fazer uma gambizinha. Cara, eu não sei se isso vai funcionar. Eu acho que não, mas foda-se, vai. E ele retorna. Para por aí. E aí, beleza. Então agora o que a gente vai fazer? I igual a 0. I menor do que num bytes. E mais. A gente vai ler todos esses bytes aqui. Então, buffer I igual a serial.read. Aqui eu coloquei cmd porque eu acho que eu estou usando uma outra porta serial, é isso? Sim, eu estou usando uma porta serial via software. Aqui eu não vou usar, então não vai ser cmd. Todas essas vão ser o serial. Beleza? Então, nessa linha aqui eu vou ter pelo menos o que eu recebi pronto para leitura. Para isso a gente vai fazer o quê? Void process payload. Então a gente já recebeu, agora a gente vai processar. Então process payload.
Ok, nossa função termina por aqui. Para processar o payload, a gente vai usar algumas features que tem essa biblioteca. Cadê? A gente vai usar isso daqui, olha. Isso daqui é o modo do C++ do processador. Então esse pb.istring ele vai transformar esse número de bytes que a gente tem. Inclusive isso daqui tem que ser global, agora que eu me toquei. Porque a gente precisa passar isso ali. Então vamos lá. A gente vai protobuf part code. Tá? A gente pode já inicializar com 0 ali. Então, beleza, a gente vai tentar parsear isso daqui. E se der, se não, a gente dá um erro e retorna. Aqui então, o que a gente vai ter? Nosso comando pronto. Então, só pra gente testar aqui, a gente vai aqui, ó, printline. A gente vai virar aqui e falar, olha, received command o ponto printline, e aí a gente vai nesse message aqui, a gente declarou como message, declarou message ponto, qual que é o nosso nome aqui? Ponto cmd. Então por enquanto só printar e mostrar tudo que está funcionando ali. Vamos lá, vamos compilar isso aqui, ver se não tem nenhum erro. Tá, tem erros aqui. Ele tá falando que ele não tá conseguindo... Ah, tá. A gente precisa incluir esse pb aí. Que isso vem desse pb decode aqui. Esse pb decode vem da biblioteca, ele tá já no Arduino. Porque eu instalei essa biblioteca no Arduino. Então se a gente vier aqui em... Cadê? Incluir biblioteca. A gente tem aqui, a gente pode procurar nanopb. Se eu não me engano deve estar aqui. Ok, não está. Ela está nessa pasta aqui, é isso? Não. Então vamos lá, eu vou ter que lembrar onde está. Então ele vai gerar aqui, beleza. Ah, tá aqui no repositório, então eu posso copiar isso daqui. Então vamos lá. A gente vai pegar esses arquivos aqui. Isso daqui está em algum lugar dentro da minha HD. E eu só estou com o generator, que é essa parte aqui. Mas a gente pode pegar, a gente precisa do decode, né? É isso daqui, do decode. Tá, aqui tá declarado tudo, como é que funciona. Então vamos lá. Esse é o pbdecode.h. Vamos copiar o pbdecode.c, que é a implementação, né? Eu estou adicionando isso aqui, provavelmente vai dar erro, porque no outro projeto não tem, mas aí eu vou saber exatamente de onde estão esses arquivos aqui na minha HD. Talvez vocês não tenham esse arquivo no HD, e aí vocês vão precisar colocar aqui. E aí a gente tem o pbcommon, que nós também precisamos. pbcommon. E faltou o cara, eu tô sempre voltando demais aqui. pbcommon.c.
Ok. Eu acho que a gente precisa do pb.h também. De novo, voltei demais. Tudo por causa dessa UI do GitHub. Vamos lá. A gente coloca tudo que a gente precisa aqui, foda-se. Vai dar erro em uma porrada de coisa e não tem problema. Então a gente precisa incluir todos esses três aqui. E ok. Então vamos lá. Vamos mandar compilar. Provavelmente vai dar merda. E ele vai reclamar que está duplicado. Tá vendo, ó? Ele está falando que está duplicado alguma coisa aqui. Aqui, olha. Eu tenho uma biblioteca chamada NanoPB na minha pasta Libraries. Tá vendo? Eu jurava que eu tinha instalado ela por aqui. Ela não está instalada aqui. Enfim, eu vou abrir aqui a pasta só para vocês verem. Então está no meu home, Arduino Libraries. Aí nós temos aqui NanoPB, que está exatamente todos aqueles arquivos. Então vocês podem decidir fazer isso ou simplesmente coloca dentro do arquivo do projeto. Eu vou tirar essas coisas aqui. PB asterisco. Não quero elas aqui. Mais fácil deixar, é tudo igual para todos os projetos, né? Beleza, compilou. Estamos com ele ali. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente pode mandar bala nisso daqui. Jogar para nossa plaquinha do SP32. Beleza, meus LEDs pararam de piscar. Tá tudo setado ali, ok, foda-se, tá tudo lá. A gente vai ter que fazer um script em Python que vai ter que tanto ler a porta serial quanto gravar nela, tá? Então eu vou começar aqui com isso aí vai vir para env Python. E aí esse daqui vai chamar nosso test.py, tá? Eu vou copiar um pouquinho daqui, porque aqui já tem meio que a estrutura do que a gente precisa. Tá? Eu escrevi à toa aquele bagulho ali. Mais ou menos a estrutura. Então a gente já tem um send message aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a mensagem que eu estou mandando para o protobuf. Tem um método serialize_to_string que tá aqui. Tá automágico aquele método. Então o serialize_to_string que transforma num array de bytes. E a gente grava qual que é o tamanho dele e ele, tá? Pra gente conseguir ler lá do outro lado. E aí, beleza. Então o que a gente vai mandar? Vamos mandar um... A gente vai ter que primeiro... A gente tem como mandar umas mensagens aqui. Mas a gente vai ter que ler... Aqui tá no USB 0. A gente tem que ler a porta serial, né? Pra gente poder ver os comandos e tal. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a hora que liga, ele vai pegar e mandar uma mensagem falando que ligou. Então o que a gente vai fazer? Tá vendo? Ele manda esse initialize SPI, blá 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 blá. Então vamos lá. Serial.readLine, eu acho que isso daqui lê a linha. Line print. Então vamos fazer o seguinte, vamos comentar todo esse código aqui. Tudo comentado. E aí se a gente rodar esse script em Python, aqui é Shift PB2. Ele não tem um readline. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, porta serial. A gente vai abrir esse ser aqui. Tá. Então se a gente resetar o nosso SP, beleza, ele recebeu uma linha ali. A gente pode setar um timeout aqui também. Timeout igual a 1. Então... Vamos lá. Python serial. Deve ter um jeito da gente ler se tem bytes disponíveis. Não era isso que eu queria. É isso daqui que eu queria. Cadê a documentação dele aqui?
Beleza, tá aqui. Então ele tem um timeout, tem um ser.readline ali, ele deve ter um ponto available. Ah, a gente tem um readlines aqui, mas... Vamos ver a API dele aqui. Aqui, in waiting. Então a gente tem esse input waiting. Esse in waiting aqui, então a gente vai fazer uma função aqui, olha, check input if ser.inWaiting ser.readlines lines igual for line in lines print line. A gente pode colocar um timeoutzinho um pouquinho maior aqui, 5 segundos, né? Então vamos lá, check input. Então ele vai esperar 5 segundos se a gente pegar e não funciona o que eu quis fazer, mas ok. Vamos fazer o seguinte. Só pra gente ver que tá funcionando. Ah, eu acho que isso aqui eu tenho que rodar assim. Não. Beleza. Então initializing SPI tá aqui. Split barra N 0. Só porque ele já tem uma quebra de linha, senão ele vai ficar pulando 2 linhas. Tá vendo? Agora tá tudo numa linha só. Então beleza, eu vou voltar o timeout aqui para colocar 0.1 segundo. Qualquer coisa a gente espera se precisar. Olha, aí fica bonitão, né, para receber todos os bytes. Então a gente tem esse check input aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um time.sleep aqui, guardar um segundo. E beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mandar uma mensagem de reset para ver. E a gente dá um check input aqui, dá um time.sleep, vamos esperar um segundo só para ter certeza que a saída tá ok. No dev ADDR, de fato não tem. Ok, ele printou alguma coisa bizarra e eu não sei o que. Ok. Então, ó, wants to receive 2, receiver de command 3. Qual que é o nosso comando aqui? Nossa, tem um monte de coisa aberta. Cadê nosso proto 3 reset? Então funcionou. Nós temos o nosso SP32 recebendo o negócio. Na próxima parte a gente vai ter que parsear esses comandos aqui. Então, vamos ver até o próximo vídeo. Aqui, por hoje eu vou parar por aqui. Mas é isso aí, eu agradeço a todos que assistiram. Se você gostou disso daqui, clica aí, se inscreve no canal, clica aí no sininho. E aí a gente continua seguindo para saber exatamente como é que vai ser isso daqui. Então o próximo passo que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que vir nessa process playload aqui e processar esse CMD para conseguir fazer as operações da maneira que a gente quer. E aí a gente vai fazer um script em Python que manipula todos os pontos das portas de I/O que tem no Shift Rest. É isso aí, eu agradeço a todos que assistiram e até a próxima.